Olá pessoas, tudo bom com vocês? Tanto para hoje, tudo bem? Bom, nós daremos início aqui à nossa aula de Matemática 1 e Matemática 2, no nosso sábado letivo, certo? Como eu prometido, o nosso vídeo vai ser um vídeo curto, pois as atividades que foi passada, que vocês receberam ontem, foi atividade de revisão, nada que vocês não tenham visto, certo? Foi uma misturinha. Fiz algumas questões, mas antes das questões, é claro que nós iremos ter uma breve explicação. A gente não vai se adentrar tanto quanto a gente se adentra durante as nossas aulas. Combinado? Bora aqui para o nosso slide. Bom, primeiro assunto que eu queria tratar que vai que vai estar incluso no nossa atividade, é sobre o conjunto de números inteiros, o nosso conjunto Z. Onde se trata, gente, os conjuntos de números inteiros, que eles são compostos por números positivos, por números negativos e pelo zero, que é o nosso, digamos assim, marco inicial. É tanto que você pode observar aqui na reta que temos o ponto zero, o ponto zero. Para o lado direito do ponto zero, nós temos os números positivos, certo? E para o lado esquerdo do marco zero, nós temos os pontos negativos da reta. Ele usa como reta para poder especificar o que compõe os números inteiros, o conjunto de números inteiros. São os números positivos, os números negativos e o zero. Bom, isso aí vocês já estão feios de ver, certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos falar sobre as regras dos sinais, claro, mostrando em adição, subtração e multiplicação e divisão, certo? Olha bem aqui, gente, o que vocês vão fazer aqui nesse quadrinho roxo, ó, em adição, o que vocês vão observar? Nós temos aqui que quando nós nos deparamos com sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Entenda bem, viu, David? Nós estamos falando aqui de adição e de subtração, certo? E quando temos os sinais diferentes, que é esses verdinhos aqui embaixo, nós fazemos o quê? Nós subtraímos e conserva o sinal do maior. Independente se primeiro vem o menos ou se primeiro vem o mais, se você está numa adição ou numa subtração de potências, você vai fazer essa troca de sinal aqui. Quando for dois sinais iguais, os sinais são conservados. Se for mais com mais, vai ficar mais. Se for menos com menos, ficará menos. E quando os sinais são diferentes, você vai subtrair e conservar o sinal do número maior. Agora aqui no nosso quadrinho rosa, nós temos aqui a regra de sinais voltada para multiplicação e para divisão. O que acontece quando nos deparamos entre multiplicação e divisão? É usado para os dois, certo? Na multiplicação e na divisão, os sinais, quando estão iguais, mais com mais, menos com menos, eles sempre serão positivos. Oxe, como assim, professor? Sim, se você se deparar com potência, onde você vai multiplicar ou você vai diminuir, e os sinais são iguais, ele permanece ou ele ficará positivo. Agora, quando os sinais são diferentes, uma potência é positiva, outra potência é negativa, ele virá ficar com sinais negativos, sempre negativos. Sinais iguais, sempre positivos. Sinais diferentes, sempre negativo. Isso na multiplicação e na divisão. Tudo bem? Aqui, falando em expoentes, ou falando em potenciação, nós temos aqui só uma leve explicação do que é a potência, gente. Ó, nós temos aqui a base, que é o 2. Aqui pequenininho, onde meu cursor está mostrando, nós temos o 3, que é o expoente. Aqui esse desenvolver todo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o 2 vezes ele 3 vezes. Nós temos o produto de fator, é como se a gente tivesse pegado a base e o expoente tivesse desmanchado. Para assim a gente chegar ao resultado, que no caso aqui é 8, onde nós chamamos de potência. Estamos feios de ver isso aí, que a gente está para finalizar esse capítulo de tanto que a gente está olhando, certo? Continuando aqui, nós iremos retratar agora sobre o Teorema de Tales. O que é o Teorema de Tales? É um feixe de retas paralelas. Se são paralelas, elas não se cruzam. Intersectadas
por segmentos transversais, gente, intersectada, cruzada, adentrada, gente, ó, por eixos transversais que formam, gente, um segmento de retas proporcionalmente correspondente, ou seja, eles andam em conjunto, uma proporção. Olha assim, o que a gente pode concluir aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4 retas paralelas, a R, a S, a T e a U, certo? E nós temos aqui as retas, os segmentos transversais, gente, que é o A e que é o B. Tá vendo que ele cruzou todas as nossas paralelas? Não se esqueçam, tanto nos triângulos como somente nas retas, a gente sempre vai se basear pelas paralelas, certo? Pelas paralelas. No tanto aqui ele concluiu o quê? Que o segmento aqui na transversal da paralela RS, o segmento AB, está proporcional ao segmento CD. Assim como o A não é com aspas, gente, eu me esqueci. Está proporcional ao segmento CD com aspas. AB com aspas está proporcional ao segmento CD com aspas. Eu estou falando com aspas, gente, porque eu me esqueci literalmente como é o nome dessa setinhazinha, certo? É assim que nós concluímos uma proporção. E aí o que acontece? Cruz credo. Claro, entendam uma coisa, quando eu estou falando de proporção, gente, esse primeiro fatorzinho aqui que eu encontrei, essa primeira proporção, tem que dar igual a esta segunda proporção que eu encontrei aqui. E aí a gente diz que realmente eles são proporcionais, são segmentos de retas proporcionalmente, eles estão correspondentes, certo? Olha aí, eu não disse que ia ser rápido? Concluindo aqui, gente, só pra gente relembrar aqui, eu entreguei ontem pra vocês a atividade que vocês vão responder e me trazer no início da semana. Nós iremos falar aqui, ó, sobre conceitozinho do que é base, o que é expoente, o que é potência. Aqui, gente, eu lembro que quando eu entreguei, o Gustavo deu conta que estava faltando alguns fatores, viu? Tá aqui, já incluí os fatores, certo? São esses fatores aqui que estavam faltando, o 81, o 128 e o 1 sobre 32, certo? Na terceira questão aqui, você vai determinar os valores da potência, você vai resolver as potências, certo? Aqui são notação científica. Vocês estão vendo aqui que ele colocou de forma resumida a notação científica. Aqui ele está pedindo para você colocar em forma decimal, ou seja, da potência 10, que foi o que o Matheus ficou com um pouco de dúvida ontem. Aqui sim, vocês vão desmanchar essa conta aqui. Só isso que vocês vão fazer, vocês vão desmanchar, vocês vão colocar realmente como é que ficaria esse número se não fosse em notação científica, certo? Por fim aqui, ó, nós temos segmentos proporcionais, nós temos aqui um exemplo de teorema de Tales sem ser com transversais, certo? Você vai ver só a proporcionalidade de A para B, de C para D, e a proporcionalidade de E para F e de G para H. A sexta questão, sexta e penúltima, nós temos aqui um triângulo com uma paralelazinha, ó, DE, que é onde você vai situar e ver se são proporcionais o lado AB para BC, certo? Continuando, a última questão, teoremas de Tales que a gente viu nesse instante no slide, você vai colocar em prática aí. Professora, eu não entendi o que você quis falar nas questões aqui. Volta lá no livro, no capítulo 1, ou volta o nosso vídeo pra gente poder, pra vocês poderem conseguir responder, certo? Eu prometi que seria uma atividade, ou que seria um vídeo bem curto, para que não ficasse entediante também, algo repetitivo, já que é um conteúdo que a gente já viu durante esse primeiro mês de aula. Combinado? Aguardo vocês na semana que vem, gente. Até logo!